Olá, seja muito bem-vindo! Por aqui eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e no vídeo de hoje nós vamos falar o que alimenta essa sua dependência afetiva. Mas antes de a gente começar o tema de hoje, eu quero te pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal caso você não seja inscrito e não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as novidades, os vídeos novos e estar por dentro de todo o conteúdo. Quero te deixar sempre muito livre e à vontade para você fazer o comentário que você quiser aqui, para que você coloque sua opinião, sua ideia, relate se você já viveu alguma situação parecida, se você conhece pessoas que vivem essa situação de dependência afetiva e contribua com a gente aí com seus comentários, tá bom? E eu vou pedir também para você compartilhar com o maior número de pessoas, porque quanto mais pessoas forem impactadas por essa mensagem, receberem esse conteúdo, mais pessoas podem ser livres para viver uma vida mais feliz, ok? Então vamos falar agora um pouco sobre o que mantém você, o que vai alimentando você nesse contexto de dependência afetiva. Vamos lembrar aqui que a dependência afetiva ela pode estar nesse contexto amoroso de namoro, noivado, casamento, mas também a gente tem a dependência afetiva em outras circunstâncias, como uma dependência com outros familiares, dependência também num contexto de amizades. É possível encontrar dependência afetiva dentro do contexto profissional, entre colegas ou também entre chefe e subordinado. A dependência afetiva ela também tem vários graus, desde aquela situação pontual, onde você vive um término de um namoro, onde você vive ali o rompimento de uma relação, mas também pode ser uma dependência afetiva que esteja mais ligada à sua personalidade, uma maneira como você vê o mundo, as suas crenças sobre relacionamentos. Feitas essas considerações, também acho importante fazer um breve relato de como as pessoas com dependência afetiva se sentem. Muitos relatam que sofrem de grande ciúme, querem saber a todo tempo o que o outro está fazendo. Também uma das coisas bem presentes é uma necessidade de o tempo todo estar na presença da pessoa, porque se sente vazio, se sente sem graça, parece que as outras atividades não fazem muito sentido se aquele indivíduo não está por perto. Algumas pessoas ainda relatam uma necessidade constante de ficar pensando sempre na mesma pessoa. Então, esta e outras características estão presentes nesse contexto e nas sensações de quem vive a dependência afetiva. Aqui no meu canal eu tenho um vídeo falando sobre as características da dependência afetiva, que eu vou deixar no link da descrição desse vídeo para você também poder acessar e ter mais conhecimento a respeito do assunto. Mas vamos lá, eu quero então falar aqui sobre o que vai alimentar essa sua dependência afetiva. Algumas pessoas, elas têm um formato de relacionamento, têm um estilo de vida, têm crenças a respeito daquele relacionamento ou de relacionamentos de modo geral, que vão fomentando, que vão incentivando, que vão reforçando essa dependência afetiva. E às vezes a pessoa sofre, 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 às vezes a pessoa ela está dentro daquele contexto, ela está vivendo aquele padrão e ela está sofrendo com aquilo, mas ela não se dá conta que são aquelas atitudes que estão reforçando ainda mais a dependência afetiva. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar para vocês está ligado ao isolamento social. Eu já mencionei aqui em outros vídeos que nós precisamos ter um vasto, um amplo mundo afetivo. Por quê? Porque quanto maior é a quantidade de pessoas que nós nos relacionamos, se nós perdemos uma dessas pessoas por algum motivo, nós ainda vamos ter muitas outras pessoas para termos experiências de afeto e de amor. E quando eu digo isso, eu estou falando de amizades, de relacionamentos familiares, não apenas de relações amorosas. Mas quando você restringe os seus relacionamentos a uma, duas, três pessoas, essas pessoas elas se tornam o seu mundo afetivo. E se você perde uma pessoa, você perde o seu mundo afetivo. E aí você se sente vazio, isso te dá um certo desespero. Então, quanto mais isolamento você tiver, mais fácil e mais favorável se torna o aparecimento da dependência afetiva. Então tenha sempre isso em mente. E algumas pessoas ainda me dizem o seguinte: mas Evandro, para eu fazer novos amigos, para eu conseguir me relacionar com outras pessoas, eu primeiro preciso resolver essa situação e esse sofrimento do término do namoro, eu preciso resolver esse sofrimento dessa minha relação que está ainda tão difícil com o meu noivo, com o meu marido e tudo. E este é um grande engano das pessoas. Porque quanto mais for a sua restrição de relacionamentos,
mais difícil vai ser você se desvencilhar dessa situação. E quando eu falo se desvencilhar da situação, eu não estou falando de romper um casamento ou de se divorciar, mas eu estou falando de você encontrar mais força para você lutar contra a postura do outro, ou até mesmo contra as suas próprias inclinações negativas nesses comportamentos dentro do relacionamento, tá bom? Então, o isolamento social, ele alimenta a sua dependência afetiva. Eu já fiz vídeo no meu canal também falando sobre essa escassez de relacionamentos, vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo. Quero que você dê uma especial atenção aqui sobre a valorização excessiva do outro. Porque muitas vezes nós caímos num contexto de dependência afetiva justamente pelo fato de a gente exaltar demais a figura da outra pessoa. A gente acha que o outro é a melhor pessoa do mundo, é a pessoa inigualável de todos os seres humanos da Terra. Aquela pessoa é a que tem as melhores características. E às vezes a gente acaba fazendo um certo endeusamento daquele indivíduo, fazendo com que a gente acredite que não existe outra possibilidade de ser feliz sem aquela pessoa. Não existe outro ser humano que vá preencher o teu coração como aquela pessoa. Então tome muito cuidado, porque a supervalorização do outro é algo muito presente no processo de dependência afetiva e que quanto mais você alimenta isso, mais dependente você fica. Esta condição ainda vai gerar em você, provavelmente, uma baixa autoestima, que é o terceiro elemento aqui que favorece essa dependência afetiva. Quanto menor é a sua autoestima, mais você entende que você não tem valor, que você não é capaz, que você não pode fazer o que tem que ser feito, que você não consegue viver bem e feliz consigo mesmo, e por isso muitas vezes você até acaba valorizando mais o outro, querendo viver a vida do outro, porque o outro tem uma vida mais interessante do que a sua, o outro é uma pessoa melhor do que você. Então a sua baixa autoestima, ela também vai favorecer. Uma coisa importante é eu te dizer que a autoestima, ela não surge necessariamente só das crenças que você vai formando a seu respeito de maneira cognitiva, só no campo dos pensamentos, mas eu sempre reforço aqui que a autoestima, ela acontece mediante atitudes que você tem, que proporcionam a você orgulho de ser quem você é. Então, se você ajuda alguém, se você pratica esporte, se você cuida da sua aparência, se você tem uma independência financeira, se você estuda, se torna uma pessoa rica em conhecimento, cultura, conteúdo, isso faz com que você se torne uma pessoa mais interessante e isso faz com que você se sinta mais feliz com você mesmo. É muito importante também, nesse processo de melhoria da autoestima, você entender que outras pessoas, ser bom para outras pessoas, ajudar outras pessoas, também vai favorecer a maneira como você se vê, porque a admiração das pessoas vai ajudar na construção das crenças que você forma a seu respeito. Então perceba que neste processo de melhoria da autoestima, você precisa ter atitudes que favoreçam essa reconstrução da sua autoimagem. Agora veja, neste processo de dependência afetiva, uma coisa muito comum é as pessoas abrirem mão dos próprios gostos. A pessoa abre mão das suas ideias, ela sempre favorece a opinião do outro. Então, se nós estamos falando aqui de um relacionamento amoroso, você está ali com o seu noivo, ou com a sua esposa, ou com o seu namorado ou namorada, pode ser que você sempre ceda na hora de fazer a escolha de um restaurante. E você nunca diz para o outro o seguinte: olha, eu quero ir naquele lugar, você me leva lá? Olha, vamos lá naquele lugar que eu vou te levar lá para você experimentar. Não, geralmente você fala: ah, tá bom, tudo bem, pode ser, deixa, você pode escolher. Ah, não, para mim tá bem assim. E conforme você vai fazendo esse tipo de coisa, você entra num grau de anulação, favorecendo sempre o outro. E aí você acaba perdendo de vista aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Então tome cuidado. Essa anulação, ela vai fazer parte desse contexto de dependência afetiva e ela vai agravar essa condição. Mas ainda seguindo essa linha da anulação, de abrir mão dos próprios gostos, a gente tem o abandono dos projetos de vida. Isso daqui é uma coisa bastante interessante, porque é muito comum encontrar pessoas que têm um foco muito grande na vida afetiva, estão sempre se preocupando
como está o estado da sua vida amorosa, como estão os vínculos afetivos. E isso é algo que faz parte, sim, da vida humana. Nós somos seres que precisamos ser amados, nós precisamos ter esse senso de pertencimento. O problema é que isso não é a única esfera da nossa vida. Nós podemos encontrar afetividade ao longo de outros projetos que a gente vai estabelecendo. Como, por exemplo, um projeto profissional. Se você está pensando em empreender, por exemplo, se você quer progredir na sua carreira, isso é um projeto de vida. E ao longo deste caminho, neste projeto de vida, você vai conhecer pessoas, se relacionar com outras pessoas, ampliar seu mundo afetivo. Quando você traça projetos profissionais, por exemplo, você vai entender que você não é só o namorado, a namorada, você não é só o marido ou a esposa, mas você consegue olhar para si mesmo com uma outra função social, trazendo valor para a sociedade de outras formas e ainda sendo remunerado por isso, tendo a alegria da recompensa. Quando você pensa em estabelecer outros projetos de vida, não necessariamente ligados a parte profissional ou a sua vida financeira, mas, por exemplo, um esporte que você queira fazer. Nesse esporte, você vai se relacionar com outras pessoas, aquilo vai te trazer prazer, muito provavelmente você vai ter ganhos no seu corpo, na saúde, na estética, na aparência, e isso vai te dar alegria, te dando também o senso da recompensa por aquilo que você faz. E perceba que essa alegria nesta outra esfera da sua vida vai também diminuir os dissabores que você encontra no seu mundo afetivo e além de proporcionar outras interações sociais. Então perceba que uma das coisas que as pessoas fazem com muita frequência e que acabam agravando essa condição de dependência afetiva é não terem outros projetos de vida. E quando as pessoas terminam o relacionamento, elas acabam esquecendo que elas têm outros papéis sociais e não somente aquela função de namorado, de namorada, de noivo, de esposa, de marido. Então tome cuidado, porque é muito importante que você tenha uma vida rica, interessante de projetos, para que você consiga ter um olhar para outras esferas da sua vida. Quero te alertar aqui para um outro elemento muito presente na nossa sociedade moderna, que tem a ver com a necessidade de nós sempre estarmos pensando. Essa constância de pensamentos, essa velocidade acelerada de pensamentos, muitas vezes elas acabam favorecendo a construção de fantasias. Quando eu digo fantasias, eu estou falando de histórias, de mundos paralelos que nós criamos na nossa mente e nós acabamos vivendo essas fantasias muito mais do que a realidade. Então, se você vive um relacionamento, você fica o tempo todo pensando naquela pessoa, fantasiando como seria estar ao lado daquela pessoa. Você fica pensando o que ela está fazendo e que você gostaria de estar ali presente. Você pensa como seria se aquela pessoa estivesse aqui comigo também, fazendo o que eu estou fazendo. Mas você se concentra tanto numa possível companhia da pessoa que você acaba não desfrutando aquilo que de fato está acontecendo com você. Quando você está num relacionamento, você também pode imaginar que aquela relação poderia ser diferente por algum motivo, por alguma falha, algum erro de conduta, de comportamento do outro, e aí você acaba ficando na sua mente idealizando como seria aquele relacionamento se não fosse por aquele erro, por aquela falha de conduta ou de comportamento. Então note que muitas vezes a gente fica idealizando situações e a gente passa muito mais tempo vivendo essas situações idealizadas, esse mundo de fantasia, do que necessariamente aquilo que nós realmente estamos vivendo. Também dentro desta questão, ainda quero colocar para você situações onde o relacionamento é rompido e você fica criando na sua cabeça situações onde a pessoa ainda está presente na sua vida e você fica pensando, se eu não tivesse terminado o relacionamento, se ela estivesse vivenciando comigo este momento da minha vida, se nós ainda estivéssemos juntos, e você fica lembrando do passado, tentando imaginar o que você poderia ter feito para manter aquela relação, fica imaginando o que você poderia ter dito para que a pessoa não ficasse chateada com você, você tenta voltar no passado e fica imaginando como você poderia ter controlado as situações de um modo diferente para que a relação não terminasse.
E também é possível que não só olhe para o passado, mas olhe para o futuro, e aí você fica olhando lá para frente e fica imaginando, será que um dia nós vamos nos reencontrar? Se é um relacionamento que nunca foi consumado, mas que talvez tenha existido uma paixão platônica, ou existe essa paixão, você fica olhando para o futuro e fica pensando, como que seria se um dia vocês estivessem juntos? Como poderia levar uma vida ao lado daquela pessoa? Como nós estaríamos financeiramente? Como estaríamos os nossos relacionamentos, as nossas amizades, se nós estaríamos juntos? Será que nós poderíamos viajar juntos, fazer coisas diferentes? Então você começa a construir um mundo de fantasia, o que acaba te prejudicando, porque a vida real, ela está ao seu redor, mas você não está percebendo aquilo que está de fato acontecendo. Então tome muito cuidado, porque a dependência afetiva, ela é sempre carregada de muitas fantasias. E se você vive essas fantasias mais do que o mundo real, você acaba tendo um forte prejuízo e se mantendo nessa condição de dependência por muito tempo. Agora, sempre quando nós falamos de comportamento, a gente sempre precisa associar comportamentos a crenças. Porque no mundo da psicologia, nós temos uma compreensão de que crenças geram sentimentos e sentimentos geram comportamentos. Portanto, se nós estamos falando de dependência afetiva não só como um comportamento, mas também como um sentimento, nós precisamos entender qual é a crença que você tem a respeito daquela relação. Isso é uma coisa muito interessante porque as suas crenças a respeito de relacionamentos, elas são formadas ao longo da sua vida, até mesmo com as referências que você tem da sua família, dos seus pais, de como seus pais se relacionavam. Ao longo da sua adolescência, você vai idealizando formatos de relacionamento e você vai construindo aquilo que você entende como sendo o ideal para a sua vida. Só que nem sempre essa construção que você faz, ela é uma construção verdadeira, adequada, e nem sempre você vai conseguir encontrar pessoas que se encaixem exatamente naquele formato de relacionamento que você idealizou. Existe também, nesse processo de formação de crenças, a presença da influência da mídia, dos filmes, das redes sociais, que vão trazendo para você uma ideia específica daquilo que é o amor, daquilo que são os relacionamentos, de como você deve se posicionar e se portar diante das situações envolvendo outras pessoas. Então, você precisa tomar muito cuidado com as crenças. E para que você consiga ter bons resultados nesse processo de se desvencilhar de uma dependência afetiva, é importante você aprender a confrontar as suas crenças, identificar quais são elas e aprender a confrontá-las para transformá-las. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes, quando você está com alguém, você pensa o seguinte: não é possível eu ser feliz com outra pessoa. Percebe que essa afirmação, ela é baseada numa crença. E esta crença, ela pode ser questionada da seguinte forma: será que eu não posso ser feliz com outras pessoas? Será que no mundo tão grande, com tantos habitantes, eu não encontraria outra pessoa que me faria feliz? Outra crença que as pessoas têm é aquela crença de que o sentimento nunca vai passar. E por ser um sentimento de tristeza, angústia e dor muito intenso, você acredita que aquela sensação, ela nunca vai se acabar. E você acha que sempre vai ficar dependente daquela pessoa, angustiada por não ter a atenção, angustiada por o relacionamento não estar bem, angustiado porque você não tem mais aquela pessoa na sua vida e você tem aquela crença de que não, isso dói demais, nunca vai passar. Mas você precisa olhar para as outras pessoas e pensar o seguinte, como uma forma de você confrontar essa sua crença. Olha, tal pessoa também sofreu com o término de uma relação. Será que se essa pessoa ficou bem, será que eu também não vou ficar bem? Perceba como isso ajuda a desconstruir uma crença sabotadora que você possa ter. E aí a gente pode falar de tantas outras crenças. Eu já falei aqui para você sobre o isolamento social, sobre a escassez de relacionamentos. E muitas vezes as pessoas se colocam nessa condição e acreditam que não podem ter amizades do sexo oposto enquanto estão namorando ou enquanto estão casadas. Então o homem acredita o seguinte: eu não posso ter mulheres na minha vida como minhas amigas porque eu estou namorando, então eu tenho que romper os relacionamentos com as minhas amigas. Muitas vezes é até a própria namorada
que coloca isso na mente do namorado. E aí o namorado acaba se desvencilhando, deixando todas as amizades para ficar somente com aquela mulher. E aí o relacionamento não vai bem, ele acaba se sentindo sozinho da figura feminina e ele não consegue se desvencilhar dela porque também não tem outras pessoas. Então note que isso também pode acontecer com as mulheres. E tem muitos homens que não querem que as mulheres permaneçam com amizades masculinas. E isso acaba trazendo um prejuízo enorme, porque você vai ter somente o seu namorado ou somente o seu marido como a única figura masculina da sua vida. E aí você entra nesse contexto de restrição de relacionamento simplesmente por causa de uma crença onde você diz que não acredita ou não é possível amizade com pessoas do sexo oposto. Isso pode ser uma crença que esteja sabotando justamente este processo de você ampliar o seu mundo afetivo. Então note como ter crenças corretas, assertivas, crenças que vão favorecer a sua saúde mental, elas são muito importantes. E às vezes a gente não se dá conta que a gente está envolvido com crenças dessa natureza, com crenças tão limitadoras para a gente. Temos também que tomar muito cuidado com as atitudes sedutoras da outra pessoa. Porque muitas vezes o outro, ele começa a se comportar de um jeito tão encantador com a gente, que acaba seduzindo de uma forma que a gente entende que não existe outras pessoas com tamanhas qualidades. E você começa a se envolver naquela condição de sedução, seja com homem, seja com mulher, seja tanto no campo sexual, quanto no campo do charme, da beleza, ou até mesmo da inteligência, ou sedução com questões financeiras também. E a pessoa ela vai te seduzindo com algumas coisas, mas em contrapartida ela está tomando outras coisas de você, como por exemplo, a sua liberdade, o seu poder de decisão, as suas escolhas e a sua autonomia para você ser quem você quer ser. Então tome cuidado com os comportamentos sedutores do outro, porque isso pode ir alimentando a sua dependência afetiva sem que você esteja percebendo. E além disso, a gente sempre vai encontrar aquelas pessoas que ficam esperando o outro mudar. E eu te faço a pergunta: será que a sua felicidade não tem pressa? E você fica imaginando que o outro vai ser diferente, que o relacionamento vai ser diferente, que a postura vai ser diferente, o outro vai ser mais fiel, o outro vai te tratar com maior respeito, com maior empatia, e você fica alimentando aquelas esperanças e os anos vão passando e você continua naquele estágio de sofrimento. Ou talvez você não tenha ainda concretizado o relacionamento, mas você fica alimentando aquela possibilidade de uma hora a pessoa se separar, de uma hora o outro te dar valor, quem sabe um dia ele vai notar a minha presença e vai se apaixonar por mim também. E aí você fica alimentando aquilo com uma expectativa, uma esperança de algum dia poder consumar aquilo. Então tome cuidado, porque muitas vezes você pode estar perdendo um tempo gigantesco esperando uma coisa que nunca vai acontecer. E ainda quero te alertar para o fato de que tudo isso pode estar ligado a um elemento muito presente na natureza humana, que é o egoísmo. E quando eu estou falando de egoísmo, eu não estou falando apenas da sua necessidade de acumular coisas, ou da necessidade das pessoas de chegarem primeiro, ou de terem exclusividade, mas eu estou falando do egoísmo como um modo de agir ligado à satisfação do próprio eu. Estou falando do egoísmo na raiz da sua palavra. Muitas vezes a gente se mantém na dependência afetiva porque nós queremos que a vida seja do nosso jeito. A gente quer controlar as coisas da nossa forma. A gente quer que o outro nos dê o afeto que nós queremos. Às vezes nós acreditamos que nós precisamos ter aquela paixão e viver aquela história para saciar algo que existe dentro de nós. Então perceba que existe uma correlação entre alguns transtornos emocionais e esse egoísmo que é presente na natureza humana. Tome cuidado com isso. Mas, diante de tudo que eu falei aqui para você, que são os elementos que vão contribuindo para você manter essa dependência afetiva, que vão agravando esse processo de dependência afetiva, talvez você ainda me diga o seguinte: não, mas agora eu vou tomar decisões para ser diferente. Você tem que tomar cuidado para você não se enganar, porque às vezes as pessoas elas querem tomar providências e ter atitudes para se libertar da dependência afetiva, mas algumas atitudes elas não são muito sólidas, consistentes. E às vezes você toma uma iniciativa, uma atitude que você não vai bancar aquilo, que você não vai levar aquilo adiante, mas você faz meio que para se enganar,
para fingir que você está se libertando da dependência afetiva. Tome cuidado com isso. Todas as vezes que você for mudar o seu comportamento, que você faça de maneira consciente, entendendo os passos que você está tomando e de uma forma assim bastante clara aonde você quer chegar. E é muito importante você saber o que alimenta a sua dependência afetiva para que você consiga olhar para esses elementos e ir se desvencilhando um a um, para que no final desse processo você consiga encontrar a libertação desse quadro global que está envolvendo a sua vida, desse quadro maior que é a dependência afetiva. Então, por exemplo, se você tem essa escassez de relacionamento, identifique isso, amplie seus relacionamentos e esteja mais próxima dessa libertação. Se você é uma pessoa que exalta muito o outro, observe isso, entenda que isso é um problema e comece a se valorizar para que você tenha uma menor baixa autoestima, entende? Então, conhecer isso é fundamental para que você consiga se libertar. E eu sempre gosto de colocar para as pessoas essa esperança de que é possível ser livre. E eu gostaria que você imaginasse o que você pode viver quando você tem essa independência emocional. Pense em você conquistando os seus sonhos, os seus planos, continuar traçando suas metas, poder se posicionar num relacionamento sem permitir que o outro invada o seu espaço, sem permitir que o outro abuse de você, você conseguir ter outros relacionamentos com pessoas, desfrutando de afetividade também, com amigos, até mesmo do sexo oposto, você podendo ir nos lugares que você gosta e tendo experiências as quais você escolheu ter, não deixando que o outro tome as decisões por você. Então compreenda que os benefícios de você ir aos poucos se desvencilhando da dependência afetiva, parando de viver esse cenário que vai alimentando esse quadro, é extremamente importante para a sua felicidade. E eu sempre digo para as pessoas, quando você se liberta, existe um mundo de possibilidades. E sinceramente, eu acho que uma das coisas mais valiosas nesse mundo é a liberdade para você ser quem você quer ser. Isso para mim é impagável e acredito que para você também. Eu conheci uma mulher que ela tinha uma forte dependência afetiva carregada de muito ciúme. E na ocasião ela me relatou que ela não tinha amigos do sexo oposto e ela tinha deixado amizades de longa data depois que ela estabeleceu esse relacionamento e ela, ao trabalhar, ficava o tempo todo pensando no marido. Ela também não traçava muitos planos para os finais de semana, não tinha um círculo social dela, com amizades dela, mas ela sempre estava ao lado do seu marido fazendo aquilo que o marido queria. E na ocasião ela me relatou que uma boa parte do tempo ela ficava com os pensamentos no marido, inclusive enquanto estava trabalhando. E neste processo de desenvolvimento, onde nós estávamos buscando essa libertação da dependência afetiva, ela foi construindo melhores relacionamentos, ela foi retomando amizades com amigos que ela havia deixado para trás há muitos anos. Ela também começou a frequentar uma igreja, onde ela começou a participar de grupo de jovens. Isso ajudou muito para que ela pudesse ter outras experiências sociais, tendo distrações. Também foi possível ela estabelecer novos planos de vida no campo dos esportes e também na sua vida profissional. Ela buscava empreender e conseguiu estabelecer uma renda extra. Isso foi bastante importante para ela se manter ocupada. Isso foi bastante importante para que ela pudesse se manter ocupada e, com os seus próprios projetos de vida, depender menos desse marido, diminuindo o ciúme. Então foi um processo bastante interessante, com um resultado muito significativo. Mas ao escutar as minhas palavras, pode ser que você diga para mim o seguinte: Evandro, não tem como controlar o coração. O coração é uma coisa que a gente não controla. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu já mencionei aqui que sempre quando nós temos um comportamento, esse comportamento ele é precedido por um sentimento. E quando você fala para mim que o sentimento não tem como controlar, você precisa entender que esses sentimentos eles são construídos por uma crença. Então, quando a gente muda a crença, a gente consegue mudar o sentimento. Mas entenda, como que você muda a crença? Isso não acontece somente pelo campo das ideias, somente com esforço mental, mas as experiências de vida vão te ajudando a mudar essas crenças. Então, você precisa ter novas memórias, você precisa ter experiências, você precisa que as suas emoções estejam se manifestando em situações da sua vida, para que essas experiências ajudem você a construir novas crenças.
Então, quando você toma algumas atitudes que vão te ajudar a se desvencilhar da dependência afetiva, quando você muda alguns hábitos que vão parar de sustentar, alimentar a dependência afetiva, você consegue ter bons resultados, porque aí você vai ter experiências que ajudam a construir novas crenças, e essas novas crenças vão mudar os sentimentos e os comportamentos vão ser consequência dessas mudanças anteriores. Então você compreende como é uma cadeia de acontecimentos que vão favorecendo a sua libertação? Agora pode ser que você tenha uma forte resistência em promover mudanças de comportamento. E aí, talvez, você vai querer ficar aí sem ter uma vida interessante, você vai continuar numa vitimização, e talvez você queira se manter restrito e achar que a sua personalidade não comporta novas amizades. Você vai olhar para você e quem sabe você vai falar: "Não, mas eu sou assim mesmo, né? Eu sou uma pessoa tímida, reservada, eu sou uma pessoa que não sou muito ambicioso, eu não quero traçar novos projetos de vida". Então, se você continuar com esses comportamentos, você vai estar alimentando a sua dependência afetiva. Mas você pode ser livre de tudo isso. E aí, como que você vai se libertar? É colocando em prática as coisas que eu falei aqui para você nesse vídeo. É ampliando o seu mundo afetivo, é transformando suas crenças, é melhorando a sua autoestima, é você diminuindo a supervalorização que você faz do outro. Todas essas coisas são fundamentais para que você viva esse processo de libertação. E para você começar a experimentar essa alegria de ser livre, eu quero te dar uma atividade muito simples e fácil. Eu quero pedir para você arrumar um dia na sua agenda para você passar um dia inteiro sozinho. E aí você pode fazer o que você quiser. Você pode ir num parque, você pode ir num shopping, você pode ir numa exposição de arte. Não significa que você precisa ficar isolado das pessoas, mas eu quero te propor para que você não esteja com pessoas conhecidas, mas que você desfrute dessa possibilidade de contemplar o mundo sem as influências e sem algum papel social que você já desempenha ao lado dessas pessoas. Se você, neste passeio, quiser conversar com alguém, quiser estabelecer contato, fazer alguma nova amizade, não tem problema, isso é ótimo. Mas a minha sugestão e a minha dica, essas tarefas aqui que eu estou passando para você, é justamente para que você consiga se sentir bem na sua própria companhia e avaliar a sua capacidade para interpretar o mundo de uma maneira autônoma e também para estabelecer novos pontos de contato, para você compreender como que você tem se comportado nesse processo de fazer novos amigos, para você também conseguir ficar com as suas ideias, com seus pensamentos e poder refletir a respeito da sua vida. Tome cuidado para que nesse passeio você não fique pensando numa pessoa específica. Avise as pessoas mais importantes que você estará ocupado naquele dia e faça um momento seu, um passeio sozinho. Eu acredito que isso vai te ajudar bastante, assim como funciona para mim muitas vezes. Eu preciso ficar na minha caverninha fechado. Quando eu digo fechado, eu digo sozinho, né? Sem outras pessoas, mas eu sempre aproveito esses momentos, esses dias, geralmente para fazer alguma atividade ao ar livre, para fazer um passeio, para espairecer. E é por isso que eu estou te trazendo isso também, porque assim como funciona na minha vida, eu acredito que possa ser bem útil para você, tá bom? E a gente está chegando no final desse vídeo, eu não posso deixar de pedir aqui para você deixar o seu joinha, para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as novas notificações e os conteúdos aqui do canal. Faça o seu comentário, escreve aqui. Você costuma ter tempo para você? Responde para mim. Será que você está sustentando, alimentando a sua dependência afetiva com alguns desses itens que eu te mostrei aqui? Fique bem atento. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, para que outras pessoas também se beneficiem com esse conteúdo e consigam a tão esperada independência afetiva. Eu fico por aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal.